A oportunidade veio pela porta dos fundos. Quando chegou a oportunidade, apareceu de forma diferente, a de direção diferente da de Barnes esperava. Este é um dos truques da oportunidade. Tem o hábito astuto de penetrar pelas portas do fundo, disfarçada por vezes de desgraça ou derrota temporária. Por isso, talvez e tantos deixam de reconhecê-lo. Edison acabara de aperfeiçoar um novo invento para o escritório, chamado na época de máquina de editar Edison. Os vendedores não estavam entusiasmados com a máquina, não acreditavam poder vendê-la sem grande esforço. Barnes sabia que poderia vender a máquina, sugerindo ele que imediatamente lhe deu a chance, conseguiu vendê-la e tão satisfatoriamente que Edison lhe deu um contrato de distribuição e vendas em âmbito nacional. Dessa sociedade comercial nasceu a riqueza em dinheiro de Barnes, mas ele fez algo infinitamente maior. Provou que se pode realmente pensar em enriquecer. Quanto de dinheiro lhe valeu seu desejo original? Não posso saber. Talvez lhe trouxesse 2 ou 3 milhões de dólares, mas a quantia, seja qual for, torna-se insignificante comparada à qualidade maior que adquiriu através do conhecimento, de um impulso intangível de pensamento, pode ser transformado em prêmios materiais, aplicando-se aos princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou numa sociedade com o grande Edison, pensou numa fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir no desejo até realizá-lo. O homem que desistiu cedo demais. Uma das causas de fracasso mais comum é o hábito de desistir quando se é cometido de derrota temporária. Todos nós culpados desse erro numa ou noutra ocasião. Um tio de R.U. Darby foi atingido pela febre do ouro. Nos dias da corrida do ouro, e lá se foi para o oeste para escavar e enriquecer. Nunca ouvira dizer que mais ouro fora extraído dos pensamentos dos homens do que jamais saíra da terra. Fez valer seus direitos e foi trabalhar de pá e picareta. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do minério reluzente. Precisava de máquinas para trazer o minério para a superfície. Sem alarde, cobriu a mina e fez as pegadas que o levaram à sua casa em Williamsburg, Maryland, e contou aos parentes, alguns vizinhos do achado. Reuniram dinheiro para as máquinas necessárias e mandaram-nas por navio. O tio e Derby voltaram ao trabalho na mina. O primeiro carro de minério foi extraído e enviado a uma fundição, que voltou e demonstrou que possuía uma das mais ricas minas de Colorado. Com algumas cargas mais do minério poderiam saldar as dívidas, depois viriam enormes lucros. As perfuratrizes penetraram na terra enquanto aumentaram a esperança de Derby e seu tio. Então algo aconteceu. Veio de minério de ouro, desapareceu. Tinham chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não mais estava lá. Continuaram a perfumar, tentando desesperadamente encontrar, e veio de novo, tudo em vão. Finalmente resolveram desistir. Venderam maquinaria e um negociante de ferro velho por algumas centenas de dólares e levaram o trem de volta. O dono do ferro velho chamou os engenheiros da mina para que examinassem a mina e fizessem uns cálculos. O engenheiro concluiu que o projeto falhara porque os donos não estavam habituados às linhas falhas. Seus cálculos mostravam que seria encontrado apenas 1 metro de onde Derby tinham parado de perfurar. Foi exatamente onde encontraram. O homem do ferro velho retirou milhões de dólares de minério da mina, porque foi suficientemente esperto para procurar o conselho de um perito antes de desistir. Sucesso a um passo além da derrota. Longo tempo depois, Derby recuperou a perda com uma margem quando fez a descoberta de seu desejo transformar em ouro.
Descoberta teve lugar depois que entrou no ramo de vendas de seguros de vida. Lembrando-se que perdera enorme fortuna por ter parado a 3 passos do ouro, Deb lucrou com a experiência em seu trabalho, pelo método simples de dizer a si mesmo: parei a 3 passos do ouro, jamais pararei, porque os homens me dizem não ao meu pedido de que cumpre o seguro de vida. Deb tornou-se parte de um pequeno grupo de homens que vendem anualmente mais de $1 milhão. Deve-se à sua persistência, a ação que aprendeu com sua desistência no ramo de mineração do ouro. Antes do sucesso chegue na sua vida, qualquer homem ele encontrará com certeza muitas derrotas, temporárias e talvez algum fracasso. Quando a derrota alcança o homem, a coisa mais fácil, a lógica, é fazer ele desistir. E o que faz exatamente a maioria das pessoas? Mais de 5.000 homens de maior sucesso que esse país jamais teve contaram ao autor que seu maior êxito chegou justamente a um passo além do ponto em que a derrota o alcançara. O fracasso é um malandro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Sente grande prazer em derrotar a pessoa quando o êxito está quase ao seu alcance. A criança que dominou o homem. Pouco depois que Deb se formou na escola de golpes duros, decidindo aproveitar a experiência que tivera do ramo de mineração de ouro, tive a sorte de estar presente numa ocasião que lhe demonstrou que um não precisa necessariamente significar não. Uma tarde, ajudava o tio a moer o trigo no moinho antigo. O tio dirigia uma grande fazenda em que viviam alguns colonos de cor, partilhando a colheita. Silenciosamente abriu-se a porta e uma criança de cor pequena, filha de um arredatário, chegou parando ao lado da porta. O tio ergueu os olhos e, vendo a criança, berrou asperamente: "O que é que você quer?" A medrosa criança respondeu: "Mamãe dizia para eu mandar 50 centavos para ela." "Não farei", retorquiu o tio, "e agora corra para casa." "Sim, senhor", disse a menina. Não se moveu. O velho continuou o serviço e estava tão entretido que nem percebeu que a criança não ia embora. Ao erguer os olhos, deparou ela mesma no lugar e gritou: "Já lhe disse que fosse para casa, agora vá, senão vou bater em você." "Sim, senhor", respondeu a criança, mas não se moveu. O tio largou o saco de farinha que ia despejar o funil, apanhou o bastão e o barril e se dirigiu à criança com a expressão que indicava barulho. Deb conteve a respiração. Estava certo que testemunharia uma violência. Sabia que o tio tinha um temperamento feroz. Quando esse chegou a um lugar que estava a menina, ele deu um passo à frente rapidamente, olhou nos olhos e gritou um tom mais alto, a sua voz aguda: "Minha mãe tem de ter 50 centavos." O tio parou, olhou por um momento, depois colocou o pau no chão, tirando do bolso $0,5. Deu à criança. Esta pegou o dinheiro e se afastou, devagar, em direção à porta, sem tirar os olhos por um minuto sequer do homem que acabara de dominar. Depois que ela se foi, o tio sentou numa caixa e ficou a olhar pela janela para o espaço por mais 10 minutos. Refletia horrorizado sobre a surra que levara. Deb também raciocinava. Fora a primeira vez em toda a sua experiência que vira uma criança de cor dominar uma pessoa adulta branca. Como o fizera? O que sucedera ao tio que o fizera perder a ferocidade e tornar um dócil como um cordeiro? Que estranho poder usar a criança que tornara dona da situação. Essas e outras perguntas semelhantes passavam pela mente de Deb.
mas ele só encontraria a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. É uma coisa estranha. Essa experiência em comum foi contada ao autor do Moinho Velho, no próprio local em que o tio sofrera a derrota. O sim está por trás do não. Enquanto estávamos naquele velho moinho poeirento, Debbie refletiu a história estranha, conquista e terminou indagando. Qual a conclusão que tira disso? O estranho poder que usou a criança a tal ponto de conseguir convencer tão completamente seu tio? A resposta será encontrada nos princípios descritos nesse livro. É uma resposta total e completa. Contém pormenores e instruções suficientes para permitir a qualquer um entender e aplicar a mesma força na qual a criança tropeçou acidentalmente. Conserve a mente alerta e observar exatamente o estranho poder que veio saltar a menina. Terá um vislumbre desse poder no capítulo seguinte. Algures desse livro encontra a ideia que aguçara seus poderes receptivos, colocando sobre suas ordens, em seu próprio benefício, o mesmo poder irresistível. A percepção de tal poder pode chegar-lhe no primeiro capítulo ou perpassar-lhe a mente em alguns dos subsequentes. Pode chegar na forma de uma única ideia ou como um plano de propósitos, ou ainda pode fazer com que volte às experiências anteriores de derrota, trazendo à superfície alguma lição pela qual poderá recuperar tudo o que perdeu através da derrota. Depois que descrevia a Debbie o poder inadvertidamente empregado pela criança, ele logo rememorou seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida, reconhecendo com franqueza que o sucesso alcançado nesse ramo devia muito à lição que aprendera com a menina. Debbie salientou: toda vez que um cliente potencial tentava levar-me a conversa sem comprar, eu via aquela criança. Parada no velho moinho, os grandes olhos fulgurados de desafio, e dizia para mim mesmo: tem que conseguir essa venda. A melhor parte das vendas se processou depois que as pessoas diziam não. Recordou também o erro que cometera ao recusar apenas 3 passos do ouro, mas afirmou: aquela experiência não passou de uma bênção disfarçada. Ensinou-me a continuando, por mais duro que fosse. A lição é essa que eu tinha que aprender antes de poder ter êxito no que quer que fosse. As experiências de Debbie eram bastante comuns e simples, mas continham a resposta dos desígnios da vida. Portanto, eram tão importantes quanto a própria vida. Aproveitou 2 experiências dramáticas, porque as analisou, encontrando a lição que ensinava. Mas o que acontece ao homem que não possui nem tempo, nem vontade de estudar o fracasso? Busca do conhecimento conduzir ao sucesso? Onde e como aprendera ele a arte de converter a derrota em trampolins de oportunidade? Em resposta a essas perguntas é que esse livro foi escrito. Com uma ideia sensata, você alcançará o sucesso. A resposta exigiu a descrição de 13 princípios, mas lembre-se ao ler que a resposta que você procura às perguntas que o fizeram refletir sobre a singularidade da vida pode ser encontrada em sua mente por meio de uma ideia, plano, propósito, aptos a surgir na mente durante a leitura.
Uma ideia sensata é tudo o que necessitamos para alcançar o sucesso. Os princípios descritos nesse livro contêm os meios e modos de criar ideias úteis. Antes de prosseguirmos abordando as descrições de tais princípios, acreditamos que você merece receber essa importante sugestão. Quando as riquezas começam a vir, vêm com tal rapidez e com tal abundância que a gente se pergunta onde se escondiam durante todos aqueles anos estéreis. Essa é uma declaração surpreendente, ainda mais se tomarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem aos que trabalham duramente e por longo período. Quando você começar a pensar em enriquecer, observará que a riqueza começa com o estado de espírito, com a decisão e propósito, com o trabalho pequeno e árduo. Você e todos os outros devem estar interessados em saber como se adquire o estado de espírito e atrai riquezas. Eu passei 25 anos pesquisando porque também quis saber quão ricos os homens se tornam desse modo. Observe atentamente assim que você dominar os princípios dessa filosofia e começar a seguir as instruções para a aplicação daqueles princípios, seu estado financeiro começará a melhorar e tudo que você tocar começará a transformar-se numa vantagem em seu próprio benefício. Impossível? Absolutamente. Uma das principais fraquezas humanas é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Sabe todas as regras que não dão certo, sabe todas as coisas que não podem ser feitas. Esse livro foi escrito para os que procuram as regras, que tornam os outros bem-sucedidos e estão dispostos a arriscar tudo nessas regras. O sucesso chega àqueles que têm consciência do sucesso. O fracasso vem aos que, com indiferença, se tornam cônscios do fracasso. O objetivo desse livro é ajudar aos que procuram aprender a arte de mudar suas atitudes de fracasso consciente a sucesso consciente. Outra fraqueza encontrada em gentes demais é o hábito de medir tudo e a todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas, ao lerem isso, acreditam que não podem pensar em enriquecer, porque seus hábitos de raciocínio foram calcados na pobreza, necessidade, miséria, fracasso e derrota. Essa gente infeliz lembra-me um chinês proeminente que foi à América para ser educado no sistema americano. Frequentou a Universidade de Chicago. Um dia o presidente Upper encontrou o jovem oriental no pátio. Parou para bater um papo com ele durante alguns minutos, terminando por indagar o que mais impressionava, sendo a característica principal do povo americano. Ora, exclamou o estudante, a estranha forma dos olhos. Você tem os olhos puxados. O que dizemos nós dos chineses? Recusamos acreditar naquilo que não compreendemos. Cremos tolamente que nossas próprias limitações são a medida de certas limitações. Certamente, os olhos dos outros estão puxados porque não são iguais aos nossos.